E aí, pessoal, terceiro ano, vamos continuar com o nosso cronograma, certo? Então, agora, vamos continuar. A gente viu algumas figuras planas, vamos continuar vendo o resto das nossas figuras planas, tá? Na primeira aula a gente viu uma parte delas, agora a gente vai concluir, certo? A parte de plano para a gente poder entrar em geometria espacial, tá bom? Então, as figuras que estavam faltando, certo? O losango, tá? O losango, mais conhecido como balãozinho de São João, certo? Como é que a gente calcula a área do losango, certo? Então, note que o losango, ele é uma figura onde seus lados, eles são congruentes, tá? E pelos seus lados ser congruentes, consequentemente, a medida, essas retas, elas cortam o losango exatamente no meio, tá? Então, essa corta ao meio e essa corta ao meio a figura, ok? Então, o que é que acontece quando a gente faz esse corte? A gente divide em 4 triângulos retângulos iguais, tá? Iguais a esse aqui, tá? Então, esse aqui é um quarto desse losango, que é um triângulo retângulo de catetos D sobre 2 e Dzão sobre 2. Eu estou chamando Dzão de diagonal maior e Dzinho de diagonal menor, as diagonais do losango, certo? A gente nota que tem sempre uma maior e outra menor. Então, os catetos serão justamente metade da diagonal menor e metade da diagonal maior, certo? Então, para encontrar a área do losango, eu só multiplicar 4 vezes a área desse triângulo aqui. A gente viu na aula passada que calcular a área do triângulo retângulo é uma das coisas mais fáceis que a gente tem, né? Porque a gente já tem um elemento base, a gente já tem um elemento altura já expresso na figura, certo? Então, quem seria as áreas? Seria 4 vezes a área desse triângulo. Quem é a área desse triângulo? Base maior, aliás, base vezes altura, ou base vezes altura. A ordem dos fatores não altera o produto, isso é uma multiplicação. Então, tanto faz se eu chamar isso aqui de base, isso aqui de altura. O importante é que vocês saibam a posição, quem são esses elementos. Se eu chamar esse aqui de base, esse é altura. Se eu chamar esse de base, esse é altura, certo? Então, é base vezes altura dividido por 2. Essa aqui é a área daquele triângulozinho ali, desse triângulozinho pequeno aqui. Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, a gente multiplica aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 4 vezes Dzão vezes Dzinho sobre 4. Multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar Dzão vezes Dzinho sobre 4, que é 2 vezes 2, sobre 2. Morre. Então a área do losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2, ou seja, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá bom? Então essa é a área do nosso losango, tá bom? A área do trapézio a gente encontra também transformando o trapézio em triângulos, tá bom? Triângulos que a gente conhece as medidas. Então, se eu traçar essa diagonal aqui no trapézio, o que é que acontece? Você nota que eu tenho 2 triângulos, tá? Esse triângulo de base Bzinho e altura H, e eu tenho esse triângulo aqui de base Bzão e altura H. Então, quem é a área do trapézio? É a soma dessas duas áreas. Então, a área desse aqui fica base vezes altura dividido por 2. A área desse aqui, Bzinho vezes H dividido por 2. Então, simplificando, a gente põe o H em evidência. Então, a gente escreve isso como base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá? Então, vocês vão encontrar nos livros a fórmula assim: base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, e a do losango aqui desse jeito, tá bom? Então, agora vamos generalizar o cálculo de área para os nossos polígonos regulares, tá? O que é que a gente considera um polígono regular? Um polígono regular é como se ele fosse, ele é equilátero e ele é equiângulo.
O que é equilátero? Ou seja, tem todos os lados com a mesma medida. Então, se eu tenho uma figura como esse hexágono aqui, certo? Então, por ele ser uma figura regular, então todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos também têm a mesma medida, certo? Então, isso é o que a gente chama de um polígono regular. Então, a gente tem o triângulo, é um polígono regular, o quadrado é um polígono regular, pentágono, hexágono, o hexágono, são todos polígonos regulares. E como é que tem uma forma generalizada de a gente calcular a área dessas figuras, já que a gente tem esses padrões que se repetem, que é a mesma medida de lado e a mesma medida de ângulo interno, tá bom? Então, olhando para essa figura aqui, a gente vai chamar de L da medida desse lado, certo? De N, o total de lados que essa figura tenha. A é o apótema. Apótema talvez seja uma medida nova para vocês. A gente não ouve muito falar em apótema. O que é o apótema? O apótema é a distância do centro ao lado, exatamente ao meio. E por essa figura ela ser regular, ou seja, ser formada por medidas iguais de todos os lados, ela vai cruzar exatamente ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Então, é como se fosse uma seviana. Visualiza esse triângulozinho como um triângulo equilátero, que de fato é um triângulo equilátero, tá? Então, isso aqui como um triângulo equilátero, certo? Esse A aqui é justamente a seviana, a altura, que é seviana mediana, que é seviana mediatriz também, porque no caso isso aqui é um triângulo equilátero, esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, tá bom? Então o apótema é justamente essa medida, ela sai do centro e vai até o meio do lado, de um dos lados, formando um ângulo de 90 graus, certo? E o perímetro, que a gente vai chamar o perímetro de 2P, certo? Então, vocês podem concordar comigo que o perímetro dessa figura vai ser o número de lados que essa figura tem, vezes a medida desse lado. Então, por exemplo, esse é hexágono aqui, certo? Se ele tem lado medindo 2, então quem seria o perímetro? Seria 2 vezes 6, porque ele tem 6 lados e cada lado mede 2. Então, o seu perímetro seria 12, certo? Então, vamos formalizar a área, certo? Então, o que é que vai ser a área dessa figura regular aqui, desse polígono regular? Vai ser igual a N vezes a quantidade de triângulos equiláteros que ele tem aqui dentro, tá? Triângulos de base L e de altura A. Então, a área vai ser N vezes, ou seja, N vai ser o número total de lados que vai formar triângulos, vezes a área desse triângulo aqui. E quem é a área desse triângulo? L vezes A dividido por 2. Certo? Então, isso aqui fica A igual a N vezes L vezes A dividido por 2. Mais N sobre L não é o que a gente chama de 2P, né? Que é considerado o perímetro, é o número vezes o total de lados, é N vezes o número, a medida do lado, certo? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2P vezes A sobre 2, certo? Eu troquei o N sobre L, que é o perímetro dessa figura, por 2P, que é o que a gente está chamando de perímetro, tá? Então cancela aqui. Então a área de qualquer polígono regular é o semiperímetro vezes o apótema. Note que se esse cara é o perímetro, então P é o que a gente chama de semiperímetro. Ou seja, metade do perímetro, tá bom? Então, aqui está a fórmula da área de qualquer polígono regular, ok? Então, é derivando dessa fórmula aqui que a gente encontra
a fórmula da área do círculo, certo? Da circunferência, ok? Então, o que é o círculo? Se a gente pensar no círculo como um polígono regular, onde eu tenho tanto número de lados que fique assim tão pequenininho, assim, tantos lados que quase forma a circunferência, certo? Então, a gente pode chamar o círculo de um polígono regular com um número de lados infinitesimais, ou seja, muito grandes, tá? Então, quando isso ocorre, quando isso chegar a acontecer, o que é que vai acontecer? O apótema, ele vai tocar a circunferência. Então, quando essa reta ela toca a circunferência, ela começa a se chamar de raio. Que raio é exatamente a distância do centro até a borda da circunferência. Então, o apótema passa a ser o raio, certo? E o perímetro, que era N vezes L, que é chamado 2π igual a N vezes L, vai se aproximar do comprimento da circunferência. A gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, certo? Então, se 2π está se aproximando a 2πr, eu posso escrever isso aqui como P é igual a πr, certo? Ou seja, o semiperímetro é π vezes o raio. Então, como é que a gente calcula a área? Não é o semiperímetro vezes o apótema? Então, a área dessa circunferência vai ser o semiperímetro vezes o apótema. Mas quem é o semiperímetro? É πr. Então, a área vai ser πr vezes o apótema, agora é o raio. Então, multiplicando aqui, eu vou ter que a área vai ser πr ao quadrado. Tá bom? Vou escrever aqui para ficar mais espaçoso. A área é πr ao quadrado. Tá? Só para ficar mais visível. Ok? Assim a gente encontra a área da circunferência. Então, achando a área do círculo, circunferência, a gente tem esse negócio de ficar aqui, circunferência é o círculo fechado, o círculo é só o contorno, o círculo é o contorno, enfim. Círculo e circunferência, vocês estão entendendo que se refere a essa figura aqui, que é formada pelos infinitésimos pontos que a gente tem de encontro do centro, dos infinitésimos raios. Se eu pego a infinitésima quantidade de raios sempre rodando em torno desse ponto aqui, a figura formada vai ser a circunferência. Tá? Então, a área do setor circular vai ser o quê? Vai ser a área de um pedaço, ou seja, da fatia da pizza. Então, eu quero a área de um trecho da circunferência, não quero a área dela toda. Então, como é que eu calculo a área de um trecho da circunferência? Certo? Então, para eu calcular a área de um trecho da circunferência, eu faço uma relação entre a área e o ângulo, que é extremamente importante. Quando a gente está falando de circunferência, não tem como não falar de ângulo, né? Então, a gente faz uma relação entre a área total da circunferência e o ângulo. Então, a gente sabe que a área da circunferência, ela é πr ao quadrado, a gente já descobriu, certo? E que um ângulo fechado, um ângulo de uma volta, a gente viu no começo do ano, então, um ângulo de uma volta, a gente diz que é 360 graus, né? A gente sabe que é 360 graus. Então, esse setor circular aqui, ele vai ter um ângulo que vai ser determinado, um ângulo alfa aí, que não vai ser o ângulo todo, né? Então, eu não sei que ângulo é esse, eu vou chamar de ângulo alfa, seja ele 20, 30, 45, 90 graus, certo? Vai ser o contexto que vai dizer a medida de alfa, tá? E a área que eu quero vai ser quanto, então, para essa medida? Quanto é que vai medir minha área se meu ângulo mede alfa, se eu sei que a minha área é πr sobre 2, quando ela dá uma volta de 360 graus? Então, aqui a gente faz uma regra de 3, né, a relação de meio pelos extremos, e eu vou ter que x vai ser igual a πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360 graus. Ok? Certo? Então, aí é a área do setor circular para um determinado ângulo aí. Ok? E a área da coroa circular é uma coisa assim que eu estou botando, mas ela é bem indutiva.
Eu espero que ninguém que se atenha nenhum segundo do seu tempo para decorar isso como uma fórmula, tá? Isso tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está mostrando passos de onde vocês podem tirar a ideia para deduzir, para vocês não se prenderem à fórmula. Você sabe que é muito difícil decorar uma infinidade de fórmulas, tá bom? Então, o que seria a área da coroa circular? É a área desse trecho aqui que está pintado, né? Então, eu quero a área desse pedaço. Então, é intuitivo você dizer que se eu tenho a área desse bolachão e eu subtrair a área da bolachinha, eu vou ter justamente o que falta, certo? A área do donut ali, da rosquinha, seja lá do que você quiser chamar, ou da coroa circular, tá bom? Então, se a área do círculo maior é π rão ao quadrado, chamando raio maior de rão, certo? Vou botar aqui a área 1. A área 2 vai ser a área da circunferência pequena, que eu vou dizer que é π r ao quadrado, certo? Então, a área da coroa circular, então a área da coroa vai ser a subtração da área grande menos a área pequena. Então, vai ficar π r ao quadrado menos π r ao quadrado. Ok? Então, vê que ninguém precisa decorar isso. Tá? Isso dá para sair intuitivamente. Ok? Então, a gente encerra por aqui, acredito, a área de figuras planas. E na próxima aula a gente vai começar a ver geometria espacial, tá bom? Geometria espacial e de posição. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Beijão.